Shalom, bom dia, família Dínamos, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos no 8º dia de jejum e consagração. Nessa segunda-feira, iniciamos a semana ontem, porque é uma semana de primeira, não começa na segunda, mas hoje, segunda, é o dia que nós iniciamos uma jornada de trabalho, de estudos, aquela rotina maravilhosa que somos gratos pelas portas que Deus abriu. Muito bem-vindo a mais uma transmissão aqui pelo YouTube de edificação, inspiração dentro do nosso período de consagração. Está chegando agora cedinho. Eu quero pedir a você que agite aí no chat, que Deus tem falado com você, testemunhe como foi o culto ontem e manda para os seus amigos, manda aí o link, copia o link, coloca no seu Instagram. Durante nossa transmissão também pode printar a tela em algum momento, pode anotar, depois postar as anotações, me marcando, eu vou repostar também. Pode marcar também a sua igreja local. Eu não sei, mas eu sei que mais pessoas precisam estar e entrar em contato com esse conteúdo, porque tem transformado muitas pessoas. Então, muito bem-vindo. Nós vamos falar hoje um pouco sobre esse livro que nós temos lido, sobre esse assunto, Apenas Discípulos. E o tema da nossa mensagem de hoje é a redenção do discipulado. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui na caneca mais linda do Brasil. Caneca de discípulo, apenas discípulo. Ah, que delícia, muito bom. E talvez você está bebendo seu cafezinho aí, eu estou na água aqui, mas estamos juntos para poder aprender um pouco mais. O texto que nós vamos meditar hoje está lá em João, capítulo 14, Evangelho segundo João, no capítulo 14, versículo 21 a 24. E nós estamos fazendo uma análise aqui do que nós escrevemos no capítulo 4, capítulo que tem por nome Afeições. Mas o tema desta mensagem aqui é a redenção do discipulado, ou seja, do que o discipulado nos redime. Qual que é a redenção, o redirecionamento que o discipulado proporciona? Nós vimos já que o discipulado pressupõe uma troca de fundamentos, mas o discipulado também propõe uma redenção. Eu já quero te contar. É a redenção do nosso coração. É o redirecionamento das nossas afeições. Afeições são os nossos amores, sentimentos profundos, os nossos afetos. O ser humano é um ser de alma, de coração, é um ser amante, que quer ser amado, que quer amar. E pela queda, nosso coração foi infectado com a indiferença e com amores corrompidos. Por isso, nos encontramos cativos de falsos amores. Entretanto, o discipulado, andar com Cristo, pressupõe a redenção do nosso coração, a redenção dos nossos amores. É o capítulo 4, Afeições, um pouco do que você provavelmente ouviu no seu culto ontem, aí na sua igreja. Aqui em Santo André falamos sobre isso. Então vamos ler João capítulo 14, verso 21 a 24. Diz assim a palavra de Deus: Aqueles que aceitam meus mandamentos, eles obedecem, são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Judas, não o traidor, não Judas Iscariotes, disse: Por que o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral? Pergunta interessantíssima desse discípulo. Por que você vai se revelar a nós que te amamos e não ao mundo? E Jesus respondeu: Quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Quem não me ama não me obedece. E lembrem-se, estas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Isso é muito sério. Jesus Cristo, aos discípulos, os preparando para a vida cristã, com o Cristo ressurreto, com o Espírito Santo, para liderar a igreja, está aprofundando o ensino do amor. E não apenas agora o amor que ele tem por nós, mas o amor que ele pede dos seus seguidores. Ser discípulo não é apenas frequentar cultos, e nem é apenas ter o fundamento trocado, é ter o seu coração redimido. Se Cristo como verdade altera, troca o nosso fundamento,
Cristo como vida redireciona os nossos amores, redime as nossas afeições, nos dá um novo coração. É disso que nós estamos tratando aqui nesse capítulo 4. É disso que nós queremos tratar aqui, olhando para João capítulo 14. Então, após Cristo se revelar como caminho, verdade e vida, nós temos que entender que a verdade troca o nosso fundamento de vida e responde à nossa necessidade de significado. Mas Cristo como vida responde à nossa necessidade de amor, de se apaixonar, de viver em função de algo que traz satisfação. Amor mata a sede da alma. Tanto ser amado quanto amar nos supre emocionalmente. Nascemos para isso. E as nossas afeições foram tocadas, elas foram infectadas e corrompidas pelo pecado, de modo que nos obstinamos em coisas que nos destroem, em relacionamentos errados. Nossos amores carecem do toque do lindo, santo, amável Jesus Cristo. Mas o texto aqui está dizendo algo muito impressionante. Aqueles que aceitam, que recebem, que se abrem, que admitem os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. Perceba que no versículo 21 ao 24, Cristo fala 4 vezes, aqueles que me amam. O amor, Cristo é amor, nos pede amor. Aquele que é o amor nos pede para amá-lo. Ele nos ama, mas não nos libera de amá-lo. O Evangelho tem como base o amor dele por nós, mas tem como consequência o amor nosso por ele. Não foi removido esse mandamento, amá-lo e amá-lo no outro, amando uns aos outros. Mas amá-lo com amor afetuoso, com afeições, paixões santas. É impossível vencer o pecado, é impossível vencer o mundo, vencer a sua carne, se você não se fascinar por Jesus Cristo. Nós vamos contemplar aquilo que nós amamos, admiramos, e se ao ouvir o Evangelho você não vê sendo pintada a imagem de Cristo, um Cristo doce, santo, amável, meigo, santo, digno, poderoso, forte, você jamais vai amá-lo. E se você não amá-lo, você não vai contemplá-lo. E esse processo se retroalimenta, de modo que encantado, fascinado, apaixonado por Cristo, com o coração redimido, essa redenção alcança todo o meu ser. Porque o que é o coração? É a fonte. Lá em Provérbios diz, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem, fluem as fontes da vida. Se a fonte for redimida, toda a vida será redimida. Tudo que você faz será santo e redimido, se o seu coração for santo e redimido. Mas se o seu coração não for alcançado, suas melhores obras são desprezíveis, são descartáveis, não prestam. É por isso que em 1 Coríntios 13 diz, não adianta nem dar o corpo para ser queimado, não adianta vender tudo e dar para os pobres. Se não tiver amor, de nada valerá. Amor é o que brota, o que flui do coração. Deus te ama. Jesus Cristo morreu por você porque é louco em você, te ama. Mas ele pede que você também o ame. E você jamais vai o amar se ele não alcançar, através do discipulado, o seu coração. É por isso que o discipulado é o discipulado de Cristo, e não de um homem sobre o outro. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome de quem? De Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito. E ensinando o quê? O que Cristo ensina. E o que Cristo ensina? Que temos que amar a Ele. Que temos que ter um coração redimido para Ele. Olha só, o verso 21 continua. E porque me amam, serão amados por meu Pai. Uau! Será que esse texto está dizendo que quem não ama Deus não é amado por Ele? Então começa o meu amor, depois Deus me ama? Cuidado com essa interpretação errada. O Evangelho começa com o amor de Deus por nós. Mas aqui é Jesus, no 3º ano do seu ministério, no último dia de vida com os discípulos, falando com gente comprometida que ia liderar a igreja. Ele está falando assim, quem amar a mim será amado por meu Pai. O que ele está dizendo? Se ser amado por mim tem uma consequência que é me amar, você está sendo amado pelo Pai. Eu vou te explicar melhor. Esse ser amado por meu Pai é ter o favor, ter o cuidado, ter a graça do Pai. Eles estavam sendo treinados para liderar a igreja. E não tem como. Não tem como liderar a igreja, pregar o evangelho para as multidões, se o seu coração não é redimido. E Cristo está colocando aqui uma condição para ser amado em um nível especial pelo Pai.
se vocês me amarem, serão amados por meu Pai. Nós não podemos isolar esse versículo de tudo que Cristo falou. E Cristo mostra o tempo todo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. O mundo caído. Então, o amor começa em Deus. Mas ao nos alcançar, faz com que nós amemos ao Senhor num nível que nunca amamos ninguém. E esse nível de amor recebe do céu um outro nível de graça do Pai, que é o amor daqueles que amam. É por isso que Paulo fala aos Efésios, terminando o livro de Efésios, a todos que amam a Deus com amor sincero. Que a graça seja com todos aqueles que amam a Deus com amor incorruptível. É os últimos versículos de Efésios. Então a graça não é com quem não ama a Deus? Não é isso. É que existe uma graça sobre graça. Existe um amor de Deus por aqueles que o amam. Então Deus não tem filhos preferidos, mas Deus tem filhos que o preferem. Isso eu aprendi com o meu querido pastor Deni Lara. E esse é um filho que prefere Deus. E que eu vejo a graça, a mão de Deus estendida sobre ele. A mão de Deus, a bondade está estendida sobre todos os homens, sobre bons e maus. Mas existe uma graça especial, que é o quê? A intimidade. A intimidade é para os que o temem, os quais dará a conhecer a sua aliança. Ser amado por Deus nesse nível não é ter mais bens. Isso, o trabalho duro pode te dar. Boas casas. Ser amado por Deus porque o ama é uma resposta de Deus aos filhos que o preferem. E Deus responde com intimidade. E Cristo diz, eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Então é um amor baseado em se revelar, como não se revelou a ninguém. Como não se revelou a ninguém. Olha só, gente, isso aqui é muito sério. Cristo quer se revelar como não se revelou a ninguém ainda. Quando eu digo a ninguém, não é que ninguém na história, é que não é comum. Cristo está dizendo, olha, quem me ama será amado por meu Pai, amado por mim. Nós viremos nele, faremos nele morada e nos revelaremos a ele. Meu Deus, isso é muito sério, isso é muito sério. Meu Pai o amará, verso 23 vai dizer, e nós viremos morar nele. Meu Deus, quem não me ama não me obedece. O que ele está dizendo é, olha, se vocês se comprometerem em ter um coração, se vocês permitirem o seu coração ser redimido e se comprometerem a amar, vocês vão conhecer algo de diferente. É a intimidade dos que temem, dos que seguem o Senhor. E isso é muito profundo, é muito especial. Se você aqui der uma olhada e avançar na leitura desse livro, você vai encontrar também uma análise de Lucas 14. Vamos abrir aqui Lucas 14. Lucas capítulo 14, verso 25 a 26. Lucas 14. Nós pregamos há algumas semanas ou meses atrás na igreja sobre esse texto, lá nas 40 horas de jejum. 14, 25. Olha só. Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse, se alguém me segue, amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. Vamos ficar aqui no versículo 26. O Jesus está dizendo o seguinte, ele quer ser amado por você, mais do que você ama seu pai, mais do que você ama sua mãe, mais do que você ama seus filhos, seus irmãos, mais do que você ama a própria vida, a sua própria vida. Então Jesus quer ser amado, cuidado, elogiado, honrado, adorado, paparicado, mimado. Me entenda, gente. Me permita dizer, é ter ele em mais alta estima, é ter ele como a fixação dos seus amores, é o tempo com ele ser mais precioso que o tempo até com a sua esposa, com o seu marido, é ter prazer nele, é desfrutar da companhia dele. Cristo quer que seus discípulos o amem, e para isso nós amamos com o coração. Ele precisa alcançar o seu coração e redirecionar os seus amores. Cristo não pede para a gente apagar a chama do amor do nosso coração. Cristo pede para nós conhecermos o lugar em que vale a pena entregar tudo, porque ele é confiável, ele é fiel, ele é leal. Isso me lembra daquela história, Jesus e a mulher samaritana. Lá em João 4, Cristo encontra uma mulher faminta, sedenta, não apenas por água, não apenas por homens, mas por amor. Ela estava no 6º relacionamento. Após 5 casamentos, esse 6º nem era um casamento, mas era um caso.
Essa mulher estava procurando o amor nos homens. O vazio existencial, o vazio emocional estava só piorando a situação, porque ela fixava seus afetos em homens não confiáveis. 6 é o número do homem, o homem foi criado no 6º dia. Lá em Apocalipse diz, lá sobre o 666, é número de homem, calcule. E era o 6º relacionamento. Mas o 7º homem era Jesus Cristo, conversando com ela. Era o homem que a encontrou. Então, Cristo, 7 é o número de Cristo, de Deus. E ele aparece para ela para dizer, a água que eu tenho para te dar vai matar essa sede para sempre. Porque as águas que você tem buscado, você toma e volta a ter sede. Ou seja, você é um poço furado, você é um bolso furado. Você não retém as águas, você não retém a saciedade, a satisfação. Mas se você beber da água que eu lhe der, você será satisfeita, nunca mais terá sede. Do que Cristo está falando? De encontrar o seu verdadeiro amor, de encontrar aquele que é digno. Isso parece romântico demais, mas uma leitura honesta da Bíblia vai ver que o nosso Deus é um Deus de amor. Ao conhecermos o Evangelho, as escamas dos nossos olhos caem, e esse livro deixa de ser uma constituinte de regras para poder conquistar a vida eterna. Esse livro passa a se tornar a maior carta, a maior poesia de amor. E todos os dias você vai querer ler o que esse Deus de amor quer se revelar a você. Eu aprendi a ler a Bíblia com meus filhos, aprendendo um pouco mais de Deus a cada leitura. Qualquer passagem das Escrituras eu posso conhecer algo de Deus e me apaixonar mais por Ele. Se as páginas dessa Bíblia Sagrada não se tornarem a carta de amor que você deseja ler para suprir a sua carência, você apenas vai ver esse livro como uma ameaça à sua felicidade. As pessoas que não conhecem o Evangelho veem na igreja uma ameaça à sua liberdade, uma ameaça à sua felicidade, porque não conheceram um Deus de amor que se revela para ser a verdadeira felicidade. Gente, esse capítulo foi meu capítulo preferido desse livro. Tem muita coisa que poderia ser dita. Eu vou falar mais um pouquinho aqui, tem que dar uns 20, 22 minutos, mas é impossível falar tudo, porque Cristo nos pede um amor especial. Cristo nos pede para amá-lo acima de quem mais nós amamos, e até a nós mesmos. Eu quero te falar, isso não é difícil, isso é impossível. Impossível. Isso é impossível por nossa força. Nós não o vemos, nós não o tocamos. Nossa tendência é se apegar àquilo que podemos apreender, aquilo que podemos reter. O nosso amor é egoísta, nosso amor é de reter, é de guardar. E o amor com Cristo é um amor que eu não controlo ele, não domino ele. É o verdadeiro amor. Assim como ele nos ama sem nos controlar, nos dando liberdade, ele nos pede um amor que é fruto da liberdade. É por isso que Cristo, ele não bate na porta do seu entendimento antes de bater na porta do seu coração. Quando eu digo que o Evangelho é mais sabor do que saber, é porque o Evangelho primeiro cativa o coração, para depois acessar todo o seu entendimento. Por mais que nós falamos da verdade que toca a nossa mente antes das afeições, porque a ordem não altera tanto, mas eu quero te falar, Cristo tem que alcançar o seu coração. Quando Cristo estava na terra, o que ele perguntava? O que queres que eu te faça? Não o que você acha que eu devo fazer. Não o que você acha que você merece. É o que queres. As perguntas de Jesus sempre estão conectadas aos desejos, aos anseios do coração. Por quê? Porque ele quer suprir o desejo do seu coração. Ele quer se revelar de maneira amorável, santa, digna. E você nunca mais ser o mesmo. E você nunca mais buscar em outras coisas, em outras pessoas, o amor que só Ele pode te dar. Então, nós queremos muitas vezes enganar a nós mesmos, enganar a Deus e usar a Deus para ir atrás dos amores que nós amamos mais do que Ele. É por isso que nós queremos usar Ele, porque nós queremos Ele para nos dar o que nós amamos mais do que Ele. Nós queremos a mão dEle para nos dar uma família, e às vezes amamos uma família mais do que Ele. Discipulado não é tocar apenas no fundamento racional da sua vida, na verdade.
Discipulado é tocar nos seus amores, no seu coração. Quando você sentar com alguém para falar de Cristo, para ensinar o caminho de Cristo, toque o fundamento, mas também toque o coração. Porque se por um lado a troca do discipulado é o fundamento, por outro lado, a redenção do discipulado é o coração. É um novo coração. Dar-vos-ei um novo coração. É o que os profetas disseram acerca do Evangelho. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E quando nós falamos desse assunto, nós entramos em como Deus nos leva a amá-lo. E eu quero terminar hoje falando disso. Como Deus nos leva a amá-lo. Deus nos leva a amá-lo cativando o nosso coração. Cativando o nosso coração. Meu Deus, isso é muito especial. O que é cativar, se não atrair e enlaçar, ou criar laços? E eu quero ler aqui uma frase que foi muito marcante para mim, de Tomás de Kempis, no livro A Imitação de Cristo. Depois eu quero contar uma pequena história para terminar esse devocional de hoje. Vou ler a frase para você. Está aqui na página 98 do livro Apenas Discípulos. Abro aspas para Tomás de Kempis. Bem-aventurado aquele que compreende o que é amar a Jesus e desprezar-se a si mesmo por amor de Jesus. Por esse amor, deves deixar qualquer outro, pois Jesus quer ser amado acima de tudo. O amor da criatura é enganoso e inconstante. O amor de Jesus é fiel e inabalável. Apegado à criatura, cairás com ela, que é instável. Abraçado com Jesus, estarás firme para sempre. Uau! Uau! Quando nós olhamos para a história do cristianismo, nós vamos ver homens e mulheres que foram cativados por uma pessoa, por Jesus. E homens e mulheres que carregavam uma mensagem de entrega porque estavam cativados por Jesus. Eu lembro quando estávamos, eu, Bernardo, Duda, Esther, a Ana acho que estava junto também, nós fomos ver O Pequeno Príncipe. Estava tendo essa encenação, essa peça, no shopping em São Paulo, e nós fomos assistir juntos, e foi muito legal. E tem um momento que mostra o menino querendo brincar com a raposa e tentando convencer a raposa a brincar com ele. E a raposa diz: por que eu devo brincar contigo? Ele brinca comigo, vai ser legal. Eu conto isso aqui no livro também. E a raposa fala: não tem como brincar contigo enquanto eu não for cativada por você. Porque enquanto você não me cativa, você é um menino entre outros 100 mil meninos, como qualquer outro menino. E enquanto você não me cativa, eu sou para você também. Enquanto eu não te cativo, apenas uma raposa em 100 mil raposas. Logo, não há por que passarmos tempo juntos. Eu acho incrível porque a raposa responde que cativar é criar laços, e ela deixa claro, não há por que brincarmos juntos, senão criamos laços. Mas ela termina dizendo: mas se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim um único menino no mundo, e eu serei para ti a única raposa no mundo. Meu Deus, o que isso poderia ser senão um retrato do Evangelho? Enquanto Jesus não alcançou o seu coração, ele é um Deus em 100 mil deuses. Ainda que só existe um Deus verdadeiro, existem milhares de projeções de deuses falsos. E enquanto Jesus Cristo não se revelou a você e você não se cativou por ele, ele é um entre outros mil. Ele é um amor entre outros 1000 amores, 100 mil amores. Então um dia você está a fim de ir no culto, um dia você está a fim de orar, um dia você está a fim de ler, outro dia você não está a fim, e você faz o que você é cativado. Você se alimenta daquilo e você busca aquilo que você ama. E nesse lugar, você também é para Deus, um em 100 mil. Mais um ser humano vivendo na terra. Ele continua te amando com o mesmo amor, mas vocês não criaram laços, vocês não criaram afeto e afinidade. Mas quando Cristo se revela, aleluia, quando Cristo se descortina e se apresenta a nós e nos cativa, nós o respondemos com amor, tal qual aquela mulher que quebrou um ano de trabalho, aquele vaso de alabastro com um perfume de nardo puro, caríssimo. E ele disse: ela muito foi perdoada. Cristo a cativou pela misericórdia e perdão. Mas ela cativou Cristo
pela extravagância e honra. Logo, ele se tornou único para ela e ela se tornou única para ele. E ele disse, onde o evangelho for pregado, vai ser contada a história dessa mulher, porque quem muito foi perdoado, muito ama. Quando somos cativados por Jesus, ele se torna único. E a nossa resposta de amor faz de nós únicos para ele. Para ele nós já somos, ele já nos ama. Mas quando nós respondemos a esse amor, nós ganhamos um lugar de intimidade que só é possível acessar com um coração redimido que responde a esse amor com amor. O Deus amor nos pede para amá-lo. Nos pede para amá-lo. E eu quero encerrar esse devocional de hoje em amor, questionando a mim e a você, onde está o nosso coração? Porque Jesus também disse, onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Qual é o nosso tesouro? Onde está o nosso dinheiro, o nosso tempo? Ei, invista sua vida em Jesus. Derrama sua vida na igreja de Jesus. Um discípulo teve o coração redimido. A troca do discipulado é o fundamento. Nossa vida tem um outro fundamento quando estamos andando com Jesus. Mas a redenção do discipulado, ela é a redenção do coração. E a partir de um coração redimido, tudo será redimido. Nosso trabalho será redimido quando não amarmos ele mais do que a Deus. Nossa família será redimida quando não amarmos mais ela do que a Deus. A nossa própria vida será redimida quando não amarmos mais a nossa própria vida do que a Deus. Em nada devemos desprezar a nossa vida, nossa família, nosso trabalho, nosso dinheiro, nossa saúde. Devemos amar e cuidar bem de tudo isso, mas a partir de um coração redimido que produziu afeições santificadas para amar a Deus de todo o coração. Permita-me orar por você. Pai amado, eu oro para os meus irmãos agora. Nós transcendemos agora em intercessão. Esse é um período de jejum, Pai. Nós estamos na segunda semana e nós queremos, Pai, acessar um lugar de intimidade no seu coração. Redime o nosso coração. Derruba os ídolos do nosso coração. Faz de nós discípulos apaixonados, fascinados, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Que essa mensagem ganhe glória, ganhe peso em nossas vidas, em nossas almas. E que nunca mais sejamos os mesmos. Em nome de Jesus. Apresentamos nossa família, nosso trabalho, nossa igreja, os alvos. Apresentamos em oração e pedimos que possamos ser uma comunidade de discípulos que amam o Senhor de todo o coração, com toda a força, com todo entendimento. Ah, Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém e amém.